O efeito sombra. Deepak Chopra nos fala sobre as nossas dificuldades, as dificuldades que nós tivemos, as nossas dores, as nossas angústias, que ficaram arquivadas no nosso ser e que, se não forem ressignificadas e conduzidas de uma forma coerente e boa, ela vai fazer com que nos paralisamos em relação aos nossos sonhos, em relação àquilo que queremos de bom que aconteça na nossa vida. A sombra, ela existe para todos nós. E se for pensar, o que causa sombra no sentido figurado? A partir do momento em que temos o nosso eu, o nosso corpo físico, bate o sol, bate uma claridade e a sombra acontece. Isso significa o quê? Significa que na nossa caminhada, todos nós temos as nossas sombras. Elas foram feitas a partir de situações em que vivemos, mas que saímos vitoriosas dela com certeza. Vitoriosas no sentido de aprendermos, de evoluirmos. Foi através dessas dificuldades que se criou aquilo que realmente é nossa essência, aquilo que realmente nós somos. Se tirarmos de nós as nossas dificuldades, as nossas sombras, por tudo aquilo que nós passamos, perdemos a nossa história. Perdemos o nosso referencial. Então, quando o Deepak Chopra fala das sombras, ele se refere no sentido de que devemos olhar as nossas sombras, devemos olhar no sentido de falar para ela assim: tu não me pertence mais, a dor não me pertence mais, as dificuldades não me pertencem mais. Nós temos a condição de sairmos vencedor de todas essas situações. Não precisamos e nem devemos ficar à mercê daquilo que passou, de uma sombra, de um passado, de uma situação mal resolvida, ou que foi bem resolvida, mas enfim, nos trouxe aonde nós estamos. Fez com que nos tornasse quem nós somos. Então, nesses momentos de maior dificuldade que a humanidade está passando agora, como a pandemia, do coronavírus, dá para perceber o quanto muitas pessoas só estão convivendo com a sua sombra, com aquilo que trouxe as dificuldades, as ansiedades, os medos e as limitações. E o convite que nós temos que fazer a todos e que devemos fazer a cada um de nós em particular é deixar a sombra no lugar dela. Mas devemos colocá-la para baixo do tapete? Não. Nós devemos olhar para ela, mas com um outro olhar, trazendo um outro significado para aquela sombra, sabendo que a partir daquilo que ocorreu, que nos marcou, que foi difícil, que para nós nos ressignificarmos, passamos por dificuldades, foi uma ferida sagrada que aconteceu. E feridas sagradas, elas são sagradas. Elas existem, elas estarão lá, elas não irão sumir. Agora, como pessoas conscientes e coerentes, nós devemos olhar para ela e dizer assim: tu não me pertence mais, tu existiu, tu foi sagrada, essa dor, essa dificuldade foi sagrada, mas nós saímos vitoriosos no sentido de estarmos aqui, caminhando e conduzindo a nossa vida da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, vamos olhar para ela e dizer assim: ô dor, tu não me pertence mais, eu não te escuto mais. Ou sombra, o efeito sombra. Se tu está paralisando a minha vida, a partir desse momento eu não quero mais te escutar. Você vai ficar no lugar aonde você deve ficar. Ou seja, você vai ficar como uma ferida sagrada, como algo sagrado que passou, que teve que ressignificar, que teve que passar, mas que hoje em dia não me pertence mais, não nos pertence mais, não pertence mais a cada um. Um grande abraço.